Você está exatamente no caminho certo para alcançar a vida dos seus sonhos. E ainda neste ano, algo grandioso vai acontecer. Prepare-se, porque sua realidade financeira está prestes a dar uma reviravolta que nem você imagina. Muito, mas muito dinheiro vai começar a aparecer na sua conta de formas inesperadas. E tudo isso será o reflexo da sua coragem, da sua fé e da sua decisão de não desistir. O universo já se moveu a seu favor. Agora é só continuar. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. A mente subconsciente registra tudo, inclusive aqueles breves instantes de incerteza que, mesmo discretos, são capazes de interromper o fluxo da abundância. Faça um teste. Durante os próximos 7 dias, substitua todo o pensamento de escassez por uma declaração silenciosa de gratidão pelo que você já possui. Observe como essa simples prática transforma sua forma de ver a vida e, como consequência, muda também os acontecimentos ao seu redor. O universo atua como um espelho fiel. Ele não contesta, não julga, não analisa. Apenas reflete com precisão o que você transmite. Há algo de extraordinário na forma como os acontecimentos se alinham quando você está sintonizado com a vibração da prosperidade. Pode ser um cliente que surge de maneira inesperada, uma oportunidade de promoção no trabalho ou até mesmo uma ideia criativa que aparece em um momento trivial, como durante um banho. Esses acontecimentos não são acasos, são respostas claras às energias que você projeta. Quanto mais você se entrega a esse processo com confiança, mais visíveis e frequentes se tornam essas confirmações do universo. É como se a própria existência lhe dissesse: eu escutei você e estou conspirando ao seu favor. Muitos ainda se enganam ao pensar que prosperidade é um destino específico, quando na realidade ela é uma jornada que se constrói a cada escolha, gesto e atitude. Cada ato de generosidade, mesmo os mais simples, representa um tijolo nessa construção. Quando você compartilha seus recursos, sejam eles tempo, conhecimento ou dinheiro, envia uma mensagem poderosa ao universo. Eu tenho o suficiente e estou pronto para receber ainda mais. Essa confiança firme move os céus, não por encantamento, mas por uma lei natural e imutável, tão real quanto a própria gravidade. Falar em generosidade é mergulhar numa sabedoria ancestral. Sempre que você contribui com algo maior do que você mesmo, seja apoiando uma causa, ajudando alguém ou investindo em um projeto, você entra em um ciclo poderoso de dar e receber. O valor financeiro por si só não é o fator mais relevante. O que realmente importa é a intenção que sustenta o gesto. Uma única moeda ofertada com amor possui um impacto energético mais profundo do que grandes quantias dadas sem sentimento. É essa energia que multiplica o retorno. Não se trata de uma premiação, mas de uma resposta natural do fluxo do universo. Já notou como algumas pessoas parecem atrair sorte com facilidade? Não é que sejam mais inteligentes ou mais habilidosas. Elas simplesmente carregam dentro de si uma convicção inabalável de que merecem viver o melhor. Essa segurança interna é o combustível da lei da atração. Enquanto muitos hesitam, essas pessoas tomam atitude. Enquanto alguns se deixam dominar pela dúvida, elas seguem acreditando. É essa diferença quase imperceptível que separa quem vive limitado pela escassez daqueles que fluem na abundância. E a melhor parte? Essa mentalidade pode ser treinada. Comece devagar.
Comemore cada avanço, por menor que seja, e perceba como isso vai reprogramando seu modo de enxergar o mundo. O dinheiro é energia em constante movimento e, como toda energia, ele flui para onde é bem recebido. Quando você o acolhe com medo de perdê-lo, ele se retrai. Mas quando o recebe com gratidão e a certeza de que outros valores virão, ele se expande. Por isso, quem é verdadeiramente próspero não acumula por compulsão. Essas pessoas colocam seus recursos em circulação com entusiasmo, sabendo que esse é o segredo para manter o fluxo sempre vivo. Elas compreendem que a verdadeira riqueza não está no que se guarda, mas naquilo que se compartilha. Se ao ler estas palavras, você se pega pensando, mas eu já tentei de tudo e nada muda. Então, faça uma pausa e reflita com honestidade. Você realmente acredita que a prosperidade é uma realidade possível para você? Ou existe uma voz silenciosa aí dentro, dizendo que isso só acontece com os outros? Essa crença escondida é a única muralha entre você e aquilo que deseja. Trabalhe essa limitação. Substitua essa dúvida por uma convicção firme de que você é merecedor. Não por ser impecável, mas porque faz parte de um universo que opera com base na abundância. Respire fundo agora e sinta. Sinta a chegada de um novo capítulo, em que o dinheiro deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um aliado que você convida para a sua vida com serenidade. Visualize seu caminho repleto de possibilidades, não por acaso, mas porque você tomou a decisão de acreditar. Esse é o passo inicial. O próximo, agir. A ação não precisa ser grandiosa. Pode ser organizar sua vida financeira, investir em conhecimento ou simplesmente agradecer por tudo o que já alcançou. O segredo está no movimento, pois é em meio ao movimento que o extraordinário acontece. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo, eu sou próspero, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários, eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. E lembre-se, você não está trilhando essa jornada sozinho. Ative sua mente no modo bilionário, declare esta oração com fé e prepare-se para ver milagres em forma de notas e moedas espalhadas por ruas, calçadas, praças e até nos lugares mais improváveis. Já pensou que, enquanto lê este texto, pode haver dinheiro esperando apenas seu comando mental para ser descoberto? Isso não é fruto do acaso. É a lei da atração operando com precisão, moldando os detalhes da sua realidade para que a riqueza encontre seu caminho até você. A chave está nas palavras que você pronuncia, na energia que você vibra e na certeza absoluta de que o dinheiro já está a caminho. Cada passo que você dá pode encontrar notas esquecidas. Cada olhar pode revelar uma oportunidade disfarçada. O universo é abundante e deseja entregar riquezas em suas mãos. Mas para isso, você precisa ativar o código secreto que abre essa dimensão. E esse código é uma oração, uma afirmação de poder que reconfigura sua mente para enxergar o que a maioria ignora. Ao repetir essa declaração com fé genuína, algo muda dentro de você. Seu cérebro passa a operar no modo bilionário, ajustando cada célula do seu corpo à frequência do dinheiro que chega com leveza e constância. Diga agora, eu sou um ímã para o dinheiro e a prosperidade. Sabe por que essa frase tem tanto poder? Porque ela dissolve a dúvida, silencia o medo e apaga os limites que você aprendeu a acreditar. Essa frase te coloca no controle. Você se torna o bilionário da sua própria mente, alguém que não espera que a sorte bata à porta, mas que cria as oportunidades com a força do pensamento. E quando você faz isso todos os dias, algo incrível começa a acontecer.
Seu subconsciente passa a reconhecer possibilidades onde antes só havia vazio. Dinheiro perdido, moedas soltas, cédulas esquecidas. Tudo isso começa a brilhar aos seus olhos como se uma luz sagrada as destacasse. E o mais incrível é que a mesma energia que atrai pequenas quantias também atrai valores maiores. Presentes que chegam do nada, descontos inesperados, novas fontes de renda. Tudo porque você decidiu se posicionar como criador da sua realidade financeira com uma oração simples, porém extremamente poderosa. E o mais extraordinário, você não precisa trabalhar mais, não precisa se esgotar, só precisa repetir, acreditar e permitir-se receber. Mas agora eu te pergunto, você está mesmo pronto para essa virada de chave? Se a resposta for sim, manifeste isso com um gesto simbólico. Deixe um coração nos comentários. Essa atitude é a sua forma de comunicar ao universo: estou receptivo à abundância. Fez isso? Excelente! Agora se prepare. O que está para acontecer vai transformar sua vida para sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Isso não é apenas uma frase de fé. É uma garantia divina de que a abundância é parte do seu destino. E hoje você vai aprender a trazer essa promessa para o plano físico, transformando palavras em dinheiro real. Notas e moedas vão cruzar o seu caminho de maneira inesperada. E tudo isso começa agora. Tudo começa com sua decisão de crer. Repita a oração, tenha fé e veja com os próprios olhos a prosperidade surgindo diante de você. A lei da atração não é apenas um conceito abstrato. Ela é uma força precisa, onde cada pensamento, emoção e atitude ecoa no universo e retorna em forma de realidade palpável. Quando falamos de prosperidade, falamos de muito mais do que finanças. Falamos de plenitude, um estado de completude que nasce dentro de você e se espalha para todos os cantos da sua vida. A forma como você lida com o dinheiro diz muito sobre o que você atrai para si. Se você trata o dinheiro com medo, a escassez será sua sombra. Mas se você vê o dinheiro como uma energia fluida e constante, portas invisíveis se abrem e oportunidades antes inalcançáveis passam a fazer parte do seu dia a dia. A grande chave está na vibração que você mantém com constância. E hoje ela muda. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Não adianta passar alguns minutos do seu dia visualizando prosperidade, se logo em seguida você mergulha em reclamações sobre dívidas ou contas a vencer. A verdadeira prosperidade não é vivida com pressa. Quem é próspero de verdade aprecia cada etapa da jornada, porque entende que o valor não está apenas na chegada, mas na transformação que acontece durante o caminho. A mudança ocorre quando você deixa de perseguir o dinheiro e passa a buscar sua melhor versão. Nesse momento, o dinheiro começa a te procurar. Deus não te projetou para uma existência de sobrevivência, mas para viver em plenitude. A natureza comprova isso. Árvores não produzem apenas uma folha, mas milhares. Os oceanos não guardam apenas uma gota, mas trilhões. Você nasceu para brilhar e não para se esconder do mundo. A escassez não é uma virtude, mas um desvio do plano divino original. Ao reconhecer seu papel como co-criador da realidade, você compreende que as portas não estão trancadas. Estão apenas aguardando sua firme decisão de abri-las, com a convicção de quem sabe que tem o direito de entrar. A única dimensão real da riqueza é o agora. O passado já passou. O futuro é apenas uma ideia, mas o presente é onde o poder está. Comece de onde você se encontra. Utilize os recursos que possui neste momento.
Dê o melhor que puder com o que está em suas mãos. Toda grande árvore nasceu de uma semente minúscula. Sua trajetória rumo à prosperidade não tem início amanhã, nem quando as circunstâncias melhorarem. Ela começa neste exato instante com a escolha firme de viver abundantemente. E uma vez que essa verdade se instala em sua essência, nenhuma barreira poderá deter sua elevação. A abundância flui como um rio, contínuo, natural, mas depende de uma mente desperta e decisões alinhadas. Riqueza não é apenas uma cifra em contas bancárias. É uma forma de estar no mundo onde a escassez deixa de ter domínio sobre seus pensamentos. A prosperidade verdadeira nasce quando entendemos que o universo segue ciclos perfeitos de dar e receber. A velocidade com que as bênçãos chegam até você está diretamente ligada à sua capacidade de confiar nesse fluxo. Existe uma conexão invisível entre aquilo que você deseja profundamente e os recursos necessários para manifestar esses desejos. No entanto, essa conexão só se fortalece quando você abandona a mentalidade de escassez e assume a certeza de que sempre existe mais do que o suficiente. Pessoas que vivem em abundância contínua não são necessariamente as mais intelectuais ou disciplinadas. São aquelas que cultivaram uma relação harmoniosa com o dinheiro. Elas enxergam cada pagamento, cada doação e cada recebimento como parte de uma troca energética, não como perdas ou ganhos isolados. Quando você entrega algo ao mundo com o coração leve, sem se apegar ao retorno imediato, o universo responde com multiplicações que frequentemente vêm de lugares que você jamais imaginaria. O segredo está em se comportar como quem já recebeu, porque essa postura atrai realidades compatíveis com sua convicção interna. Dinheiro é essencialmente energia, e essa energia é guiada pela gratidão e pela expectativa positiva. Ao repetir afirmações como "dinheiro chega até mim de maneiras surpreendentes e abundantes", você não está apenas recitando frases motivacionais. Está programando seu subconsciente para identificar oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas que passavam despercebidas. A mente busca padrões, e quando você insiste em afirmar essa nova verdade, ela começa a reconhecer sinais, desde um encontro inesperado até uma solução financeira que surge no momento exato. Abundância, então, deixa de ser uma sorte ocasional e se transforma em um jogo de foco e percepção. O que você dá atenção cresce. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. A verdade espiritual revelada em Lucas, capítulo 6, versículo 38, vai muito além de simples atos de generosidade. Trata-se de uma lei universal que comanda todas as formas de energia. Quando você oferece seu tempo, seu conhecimento ou seus recursos com leveza e sem temor de escassez, você está dizendo ao universo: eu confio plenamente na provisão contínua. Essa confiança libera um retorno que ignora qualquer lógica racional. Nem sempre o que volta vem da mesma direção de onde partiu. Muitas vezes, o retorno surge de lugares inesperados, de pessoas desconhecidas ou por meio de situações improváveis. A generosidade, quando exercida com alegria genuína e não por obrigação, dissolve bloqueios invisíveis que antes impediam a prosperidade de fluir livremente. Cada ato de doar escava canais mais profundos para que o fluxo da riqueza encontre seu caminho até você. Mas como continuar acreditando quando as contas apertam e as respostas demoram? A resposta está na diferença entre esperar
e saber. Esperar implica dúvida. Saber, por outro lado, é uma certeza silenciosa de que tudo o que você precisa já está vindo ao seu encontro. Quem prospera mantém essa convicção mesmo nos dias difíceis, porque entende que atrasos não são recusas, são ajustes do tempo divino. Aquela oportunidade que parecia perfeita e depois desapareceu, talvez tenha sido substituída por algo infinitamente melhor, que ainda está sendo finalizado nos bastidores da existência. Quando você para de recuar diante dos obstáculos, o universo começa a te tratar como alguém preparado para receber recompensas verdadeiramente grandiosas. E sim, abundância muitas vezes vem disfarçada de trabalho árduo e consistência. Não se engane, cada pessoa que escolhe viver em sintonia com a abundância fortalece esse campo coletivo. Sua prosperidade inspira e puxa outros para cima. Quanto mais você prospera, mais contribui para que o mundo mude, porque você se torna prova viva de que a riqueza é possível, acessível e natural. A verdadeira prosperidade é ilimitada, compartilhável e foi escrita como direito inalienável de cada ser humano. Agora pare e se pergunte: qual será o próximo passo que você dará para se alinhar com a abundância que já é sua por direito? O universo está ouvindo, mas não responde a palavras vazias. Ele responde à vibração da sua escolha. O que você escolher a partir deste momento vai moldar o seu futuro. E seja qual for sua decisão, tome-a com a convicção de que está cocriando uma nova realidade onde a prosperidade é a norma, não a exceção. A mentalidade milionária não surge por acaso. Ela é o resultado de pensamentos repetidos, ações consistentes e uma postura interior de total alinhamento com o fluxo da riqueza. Enquanto muitos ainda vivem presos à ilusão de que o dinheiro é escasso, os verdadeiramente prósperos compreendem que o dinheiro está sempre circulando, pronto para se manifestar na vida de quem se abriu para recebê-lo com consciência. Essas pessoas não veem desafios como fim de caminho, mas como oportunidades para criar soluções ainda melhores. A diferença está no olhar. Onde uns veem barreiras, outros identificam possibilidades ocultas. O deserto, para quem tem uma mentalidade escassa, é um fim. Para quem vive no extraordinário, é apenas o começo de um oásis. A capacidade de materializar o invisível é o que distingue aqueles que vivem limitados daqueles que ultrapassam os limites. O universo responde a leis imutáveis, e uma delas é a da reciprocidade energética. Tudo o que você emite em forma de pensamentos, palavras ou atitudes volta para você multiplicado. Se você semear insegurança, colherá incertezas. Mas se plantar fé, mesmo quando tudo parecer contrário, o crescimento será inevitável. A fé não é apenas um substantivo, é um verbo que pede movimento. Ela exige decisão, atitude e, acima de tudo, a ousadia de viver como se a vitória já fosse sua. Enquanto alguns esperam provas para crer, os que verdadeiramente conquistam escolhem crer antes mesmo de ver. É nesse espaço invisível, entre a confiança e a manifestação, que o milagre da prosperidade acontece. Deus não é um Deus de escassez. A cada novo dia, Ele derrama oportunidades, assim como rios que jamais param de correr. O problema é que muitos se distraem com os obstáculos e deixam de perceber que essas mesmas pedras podem ser usadas para construir algo grandioso. Você pode construir o seu castelo, basta decidir. A abundância não se constrói em eventos grandiosos e esporádicos, mas no cultivo diário de hábitos e atitudes que sustentam uma mentalidade próspera. Um exercício incrivelmente eficaz é criar um caderno de evidências. Nele, registre cada pequena manifestação de provisão divina, um desconto inesperado, um presente fora de hora, uma ideia valiosa que surgiu em um momento comum como durante o banho. Ao anotar essas ocorrências, você começa a enxergar um padrão. A abundância sempre esteve presente.
Faltava apenas atenção para reconhecê-la. Com o tempo, esse caderno se torna uma prova viva de que a prosperidade não é uma ilusão futura, mas uma realidade já presente, muitas vezes disfarçada de gestos simples e milagres cotidianos. Agora, é importante desfazer um dos maiores mitos sobre a riqueza. Acreditar que você precisa saber exatamente de onde o dinheiro virá. Exigir isso é como esperar que uma semente revele todo o seu processo de crescimento antes de ser plantada. Sua responsabilidade é plantar, regar e confiar. O universo se encarrega do como. As maiores portas costumam se abrir por rotas inesperadas, pois a sabedoria divina conecta possibilidades que nossa mente limitada sequer é capaz de conceber. E talvez você esteja se perguntando, mas e as ações práticas? Elas não são essenciais? Sim, elas importam, e muito, mas há uma diferença fundamental entre agir por medo e agir com inspiração. A primeira surge da sensação de escassez e geralmente resulta em frustração. Já a segunda nasce do alinhamento com o seu propósito interior e faz com que o trabalho flua com leveza, como uma extensão natural dos seus dons. Nesses momentos, tudo faz sentido. O tempo parece passar diferente. A dedicação se transforma em expressão de quem você é. E é exatamente nesse estado que surgem as maiores recompensas, inclusive financeiras. A abundância tem seu próprio ritmo. Às vezes é hora de plantar, em outros momentos é hora de esperar. E depois, o tempo da colheita chega. Confundir essas fases é uma das principais fontes de ansiedade e frustração. Saber discernir o tempo certo é uma habilidade valiosa. Isso evita que você insista em portas fechadas e permite que perceba as janelas que já estão abertas. A paciência ativa, aquela que observa, confia e continua, é uma virtude silenciosa, mas essencial no caminho da prosperidade. No fim das contas, atrair recursos diariamente não depende de fórmulas mágicas ou métodos secretos. Trata-se de viver em uma frequência onde gratidão e expectativa caminham lado a lado. Quando você acorda com a certeza de que coisas boas estão a caminho, mesmo sem saber como ou quando, está praticando a verdadeira alquimia espiritual. Transformar convicções internas em resultados externos concretos. E essa talvez seja a maior fortuna que um ser humano pode manifestar. Muitos dos bloqueios financeiros que enfrentamos não são visíveis. São padrões invisíveis, sutis, que nos mantêm presos a crenças de limitação. Eles se escondem nas decisões rotineiras, nos comportamentos automáticos e na forma como nos colocamos no mundo. Apenas repetir frases motivacionais não basta. A chave está na ação inspirada, aquela que nasce da fé somada ao movimento. Quando você age com coragem, mesmo sem garantias, ativa forças espirituais e materiais que começam a trabalhar a seu favor. Isso pode se manifestar como um novo curso que expande sua capacidade, um projeto pessoal que começa a gerar retorno, ou até mesmo uma conversa que abre uma porta inesperada. A ação é a forma como o universo entende que você está pronto para subir de nível. E quem compreende isso, descobre um segredo poderoso. Celebrar cada vitória, por menor que seja, é o combustível da prosperidade. Cada valor recebido, cada elogio, cada obstáculo superado com criatividade, tudo isso reforça a vibração do merecimento. A gratidão diária não é apenas um gesto bonito, é uma declaração vibracional. Eu reconheço o que recebo e estou preparado para mais. Quando você aprende a valorizar as conquistas simples, entende que elas eram, na verdade, degraus importantes na sua escalada rumo a um novo patamar de vida. Por isso, se você quer saber por onde começar, experimente esse exercício. Por 7 dias, anote absolutamente tudo o que você receber.
Pode ser dinheiro, um presente inesperado, uma informação valiosa, um convite interessante ou até um simples estacionamento gratuito. Isso vai treinar sua mente para reconhecer que você já está no fluxo. Vai ativar a percepção de que a abundância não começa amanhã, ela já está disponível agora. Ao final de alguns dias praticando esse exercício, você terá em mãos uma lista concreta de como a abundância já está agindo em seu favor, inclusive em detalhes que antes pareciam irrelevantes. Essa prática tem o poder de reeducar seu cérebro para enxergar a prosperidade como algo constante e natural, e não como uma exceção ou sorte passageira. O dinheiro, ao contrário do que muitos acreditam, não é o vilão da história. Ele é um reflexo da forma como você se relaciona com ele. Quando tratado com equilíbrio, sem idolatria nem medo, o dinheiro passa a circular em sua direção como um verdadeiro aliado. Reflita sobre quantas vezes você sentiu ansiedade ao pagar uma conta, como se estivesse perdendo algo valioso. Agora, mude esse ponto de vista. Cada pagamento é uma semente plantada que mantém o ciclo da prosperidade em movimento. O dinheiro não foi feito para ser estagnado, mas para circular, crescer e beneficiar. A jornada rumo à verdadeira riqueza é uma dança entre o tangível e o invisível. Ela envolve tanto atitudes práticas quanto uma mentalidade que ultrapassa o óbvio. É sobre acreditar mesmo quando não há sinais, sobre agir mesmo quando o ânimo vacila e entender que cada etapa, inclusive as falhas, compõe um plano superior. A prosperidade não é um lugar fixo a ser alcançado, ela é uma maneira de viver, uma forma de caminhar. E agora, a vida te propõe um convite. Você está disposto a entrar no compasso desse fluxo? O processo de atrair riqueza começa no instante em que você para de ver o dinheiro como um adversário escasso e passa a enxergá-lo como um colaborador próximo. Ele não é um bem escasso pelo qual todos competem, mas uma vibração que se expande de acordo com a consciência daquele que a recebe. Aqueles que vivem em fluxo constante de prosperidade geralmente não são os que acumulam mais, mas sim os que compreendem que o dinheiro nada mais é do que a manifestação externa de uma abundância já existente dentro de si. Quando você transforma o modo como lida com o dinheiro, ele também altera a forma como responde a você. Existe uma diferença significativa entre desejar riqueza e permitir que ela chegue até você. O desejo muitas vezes está impregnado de carência, como se o dinheiro fosse algo sempre distante. Já a permissão nasce de uma postura de merecimento, da certeza de que prosperar não é um privilégio reservado a poucos, mas um direito de todos os que escolhem se alinhar com essa energia. Experimente por um momento sentir o dinheiro como algo que já está em movimento em sua direção. Ele não está longe, está apenas procurando o caminho mais eficaz para chegar até você. Essa pequena mudança de perspectiva transforma completamente a sua frequência vibracional. Escrever suas metas financeiras não deve ser um simples ato de anotar números. Trata-se de um ritual poderoso, onde você declara ao universo sua prontidão para receber. Mas atenção, não se trata apenas de escrever valores. É essencial mergulhar nas emoções que essas conquistas irão provocar. Imagine como será eliminar uma dívida sem tensão. Sinta a liberdade de investir sem medo, de escolher com segurança. A mente subconsciente não responde a palavras frias, mas sim a sensações intensas. Quando você visualiza seu futuro próspero com tanta riqueza de detalhes que quase pode tocar essa realidade, você envia um sinal inconfundível ao universo. Estou pronto. E aí, os caminhos começam a se abrir. E por falar em visualização, existe um segredo pouco falado. A prosperidade não é atraída apenas pelo que você projeta com os olhos, mas pela emoção que você sustenta nos momentos em que ninguém está olhando.
São aqueles instantes de silêncio em que você fecha os olhos e sente que já possui aquilo que deseja, que tem o maior poder de manifestação. É nesse espaço sagrado que a mágica acontece. O cérebro não distingue entre o que é vivido no plano físico e o que é vivenciado no plano emocional. Por isso, cada vez que você pratica diariamente esse mergulho profundo nos sentimentos da abundância, você está literalmente moldando uma nova realidade. Afirmar com convicção: eu sou próspero, eu sou abençoado, é muito mais do que um mantra. É um processo de reprogramação profunda. Eliminar bloqueios financeiros não é algo que acontece de uma vez só. É um caminho progressivo de libertação e autoconhecimento. A cada camada de medo ou limitação que se dissolve, uma nova profundidade se revela. O trajeto que leva da escassez à abundância não é reto nem sempre fácil. Haverá dias em que padrões antigos irão reaparecer para testar sua nova consciência. Mas a verdade é que após cada superação, sua força interna se consolida, até chegar o momento em que você percebe: os bloqueios ainda existem, mas já não têm mais poder sobre você. E é aí que o dinheiro deixa de ser fonte de preocupação e se transforma em um parceiro fiel na realização do seu propósito. A generosidade funciona como um espelho do universo. Quanto mais você se estende para oferecer, mais o universo responde, estendendo-se para retribuir. Isso vai muito além de uma simples troca de favores. É uma das leis mais antigas e fundamentais do fluxo da prosperidade. Quando você doa com o coração aberto, sem segundas intenções ou cálculos ocultos, está dizendo ao universo: eu confio, eu tenho o suficiente. Esse ato de fé ativa forças invisíveis que começam a reorganizar sua realidade financeira de maneiras que fogem à lógica tradicional. Doar, especialmente quando você também está em necessidade, pode parecer contraditório, mas é justamente nesse momento que a generosidade atinge sua forma mais pura e poderosa. Quando a doação exige um pouco de desconforto, quando é preciso fé real para liberar aquele valor que faz você hesitar, é sinal de que você está atingindo o núcleo do medo da escassez. Essa pequena tensão no momento da entrega é o ponto de ruptura. É ali que o medo começa a dar lugar à confiança. Através de uma ação concreta, você transforma sua relação com a abundância. O versículo de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, resume uma verdade que só agora muitos especialistas estão começando a entender. A riqueza não é algo que se retém, mas algo que se multiplica ao ser movimentado. Visualize o dinheiro como se fosse água. Ele precisa circular, fluir, se renovar. Estagnar é o que o torna escasso. Liberar é o que o faz crescer. Quando permanece imóvel, ela se corrompe e perde sua essência. Mas ao se movimentar livremente, preserva sua clareza e alimenta tudo ao seu redor. Aqueles que compreendem esse princípio se tornam verdadeiros ímãs de prosperidade, não porque são mais dignos, mas porque aprenderam a criar espaço para que o universo possa preencher. Existe uma lógica poderosa por trás da generosidade que gera recompensas reais. Ao realizar uma doação, principalmente de forma visível e intencional, 3 mudanças profundas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, sua imagem interna é elevada. Você passa a se enxergar como alguém que tem o suficiente para compartilhar. Segundo, sua rede de relacionamentos começa a perceber você como um canal ativo de recursos, o que naturalmente amplia suas possibilidades. E por fim, um espaço energético se abre ao seu redor, convidando o universo a preenchê-lo com novas bênçãos. Isso não é um truque místico, e sim uma combinação entre ciência comportamental e leis espirituais milenares. O receio de doar, na maioria das vezes, revela uma crença enraizada. Se eu entregar, vou ficar sem. Esse pensamento funciona como se alguém estivesse segurando um balde d'água no meio do oceano,
com medo de não haver mais gotas por perto. A verdade é que você está completamente cercado por um mar sem fim de provisões, e cada pequena parte que você entrega retorna multiplicada, vinda de direções inesperadas. Doar rompe com a ideia de separação e te reconecta à realidade profunda de que todos estamos dentro de um fluxo constante de abundância. Existe uma prática poderosa, ainda que contra-intuitiva, para ativar esse tipo de generosidade verdadeira. Entregue justamente o que você sente que está em falta. Se precisa de mais clientes, recomende um colega do seu ramo para alguém. Se deseja reconhecimento, celebre publicamente o mérito de outra pessoa. Se sonha com mais tempo livre, ofereça voluntariamente algumas horas para ajudar alguém, sem aguardar nada em troca. Esse tipo de atitude envia ao universo uma mensagem inequívoca. Você confia na abundância, mesmo antes de vê-la se materializar. Os efeitos disso, muitas vezes, surpreendem até quem duvidava. A proposta de contribuição feita ao final de um conteúdo não é apenas uma forma de agradecimento. É uma chance real de você experimentar, com suas próprias ações, o princípio do retorno. Quando você oferece algo a uma mensagem que tocou sua alma, está selando simbolicamente a transformação que recebeu e liberando espaço para que mais conhecimento e crescimento cheguem até você. A quantia em si pouco importa, seja 2, 5 ou 10. O que realmente conta é a energia colocada nesse ato. O universo não contabiliza valores numéricos, mas sim a intenção por trás de cada gesto. O domínio genuíno sobre as finanças acontece quando doar deixa de ser uma estratégia para receber mais e se transforma numa expressão natural do seu estado interno, um reflexo espontâneo de gratidão. Nesse estágio, a doação acontece não porque você busca algo em troca, mas porque o ato de partilhar já é, por si só, suficiente para trazer alegria e realização. Curiosamente, é nesse ponto de desprendimento que os retornos se revelam com maior intensidade, vindo das formas mais improváveis e enriquecedoras. O dinheiro, então, deixa de ser um objetivo final e se torna um meio valioso de gerar impacto e significado na vida das pessoas. É nesse lugar interno que a verdadeira prosperidade se manifesta com plenitude. Desde os momentos em que sentimos desconforto ao sermos elogiados, até aqueles em que a culpa surge silenciosamente quando vivenciamos situações de fartura. A liberdade financeira de verdade começa no instante em que percebemos esses laços invisíveis que nos prendem e escolhemos, com coragem, romper cada um deles com precisão e consciência. As heranças negativas que carregamos em relação ao dinheiro não se limitam a dívidas acumuladas ou à falta de educação financeira. Elas são memórias profundas registradas em nosso corpo, absorvidas sem questionamento. Lembra daquela frase que ouviu na infância dizendo que pessoas com riqueza são desonestas? Ou do suspiro pesado ao encarar um extrato bancário? Ou ainda do temor silencioso de passar necessidade, transmitido de geração em geração como um veneno emocional que bloqueia nossa evolução? Esses padrões atuam silenciosamente no fundo da mente, como programas invisíveis operando sem a sua permissão consciente, moldando suas decisões sem que você perceba. A boa notícia é que todo o sistema pode ser atualizado, e o ponto de partida é reconhecer que ele existe. A forma como falamos sobre dinheiro revela com precisão a qualidade do nosso relacionamento com ele. Quando dizemos "não posso pagar por isso", carregando um tom de impotência como se fosse uma sentença perpétua, estamos nos colocando em uma posição de escassez e fechando caminhos. Mas ao trocarmos essa frase por "estou optando por direcionar meus recursos para outras áreas neste momento", algo se transforma. Reconectamos com nosso poder de escolha.
Não se trata de otimismo superficial, e sim de uma reprogramação mental que modifica até mesmo a química do cérebro. As palavras funcionam como molduras que esculpem nossa percepção da realidade. Alterar uma simples expressão pode marcar o início de uma revolução em sua vida financeira. Um ensinamento encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7, revela uma sabedoria ancestral que ainda é ignorada por muitos. O trabalhador é digno da sua recompensa. Existe uma justiça universal no ato de receber pelo que se faz com excelência. O verdadeiro problema surge quando internalizamos a falsa ideia de que não somos merecedores. Quando rebaixamos nosso próprio valor antes mesmo de apresentar uma proposta, ou aceitamos migalhas por receio de parecer exigentes. Sentir-se merecedor não é vaidade. É reconhecer com sinceridade o quanto seu tempo, sua energia e suas habilidades têm um valor que não pode ser ignorado. Quantas oportunidades foram perdidas simplesmente porque você se excluiu antes mesmo de tentar? Há um exercício mental poderoso que pode revelar seus bloqueios mais profundos. Imagine que hoje você recebe, livre de impostos ou encargos, a quantia de $1 milhão. Quais seriam as suas 3 primeiras decisões? A forma como responde a essa pergunta revela muito sobre sua relação com a liberdade financeira. Alguns pensarão imediatamente em quitar dívidas, o que indica um medo inconsciente da liberdade. Outros esconderiam o dinheiro, sinal de desconfiança em relação à abundância. Poucos enxergariam essa quantia como uma semente capaz de gerar ainda mais frutos. A maneira como reagimos ao dinheiro imaginário reflete exatamente como lidamos com ele na vida real. E é diante desse reflexo que precisamos nos encarar com coragem. Não é necessário recorrer a rituais complicados para romper bloqueios. Algo tão simples quanto guardar uma nota de alto valor em sua carteira sem usá-la já envia uma mensagem forte ao subconsciente. Há sempre uma reserva. Existe abundância. Outro exercício eficiente é listar mentalmente todas as possibilidades de geração de renda que você poderia explorar, até mesmo aquelas que soam improváveis neste momento. Quando a mente começa a enxergar múltiplos caminhos, o desespero se dissolve e dá lugar a uma curiosidade criativa. Tanto a física quântica quanto as tradições espirituais mais antigas concordam em um ponto fundamental. A forma como observamos o mundo influencia diretamente o que acontece ao nosso redor. Quando você altera a forma de enxergar o dinheiro, ele também muda a maneira como se manifesta na sua vida. Reflita sobre aquelas vezes em que uma quantia inesperada chegou justamente quando você parou de se desesperar ou de controlar tudo. Coincidência? Pode parecer, mas é difícil acreditar nisso quando esses acontecimentos se repetem com pessoas que passaram a viver em sintonia com essa nova consciência. O universo parece recompensar com abundância aqueles que aprendem a confiar e soltar. Há também uma prática inusitada, porém profundamente reveladora: escrever cartas para o dinheiro. Sim, escrever como se fosse um diálogo real. Querido dinheiro, por que você insiste em me evitar? Ou, o que preciso compreender para que possamos fluir juntos com harmonia? As respostas podem surgir enquanto você escreve ou nos dias seguintes, através de percepções inesperadas. Muitos acabam percebendo que o verdadeiro bloqueio não estava no dinheiro em si, mas no que ele simboliza em suas vidas: poder, responsabilidade, julgamento, liberdade. E assim, ao trazer essas questões à luz da consciência, abre-se espaço para curas profundas, transformações reais e um novo relacionamento com a abundância que antes parecia tão distante. Às vezes, o que nos impede de prosperar financeiramente não é a falta de capacidade, mas o medo de carregar responsabilidades, de ser visto em evidência ou até mesmo o receio inconsciente de ultrapassar financeiramente aqueles que nos criaram.
A prosperidade se manifesta com mais intensidade onde há leveza e alegria. Essa é uma verdade que muitos reconhecem, mas poucos têm coragem de viver de fato. Observe com atenção o que sente ao quitar uma conta. Você sente revolta ou gratidão por ter tido acesso àquele serviço? Essa diferença, aparentemente sutil, tem um impacto profundo. O dinheiro é, essencialmente, uma forma de energia em movimento. Quando essa energia é bloqueada por ressentimentos ou medo, surgem os entraves. Mas, quando passamos a enxergar cada saída como uma semente lançada no solo e cada entrada como fruto de uma colheita justa, criamos um fluxo contínuo que se retroalimenta naturalmente. A sua conta bancária funciona apenas como reflexo do que está acontecendo dentro de você. Ela mostra a temperatura, mas quem define o termostato interno é sua mentalidade. Ter paciência e humildade para aprender com as falhas é parte essencial desse caminho. Nenhum tropeço financeiro é um fracasso definitivo. Eles são professores disfarçados. Os períodos de escassez vêm como convites para reavaliar caminhos, repensar decisões. Quando você aceita esse processo como parte do crescimento, descobre que a maior das riquezas não se encontra no extrato da conta, mas na serenidade de saber que está preparado. Preparado para o que der e vier. Com a sabedoria construída, nenhuma tempestade será grande demais, e os períodos de abundância serão melhor aproveitados. Antes de seguir para uma oração transformadora, é necessário preparar seu interior para acolher aquilo que está prestes a chegar. Feche os olhos, respire com calma e sinta as preocupações financeiras perdendo força. Permita que essa tensão se dissolva e dê espaço para uma confiança silenciosa. Você está prestes a se conectar com uma fonte inesgotável de provisão. Tenha fé. O universo coopera com aqueles que ousam acreditar mesmo sem ver. Agora, repita cada palavra com convicção, como quem planta sementes em um campo fértil de infinitas possibilidades. Pai amado, fonte de toda a criação, tanto do visível quanto do invisível, chego à tua presença com humildade e gratidão, de mãos abertas e coração disposto. Reconheço que a verdadeira riqueza começa ao me alinhar com tua vontade. Hoje eu declaro que a falta não tem mais espaço na minha história, pois tu és o Deus que transforma a escassez em abundância e multiplica tudo o que é colocado em tuas mãos. Conduze meus passos até os lugares onde os recursos me aguardam, lugares camuflados em oportunidades incomuns, encontros guiados pelo teu espírito e caminhos que os olhos comuns não conseguem perceber. Abre minha visão espiritual para captar o que passa despercebido por muitos. Que eu encontre brilho em moedas esquecidas, veja valor em notas abandonadas, descubra riqueza onde outros veem apenas rotina. Treina minha mente para reconhecer os sinais de prosperidade nos detalhes do dia a dia, seja numa oferta inesperada ou num desconto que parece milagre. Rejeito agora todo pensamento limitante, toda mentalidade de escassez e aceito com fé a promessa registrada em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades conforme as riquezas da sua glória. Ensina-me, Senhor, a cuidar com excelência dos recursos que me forem confiados. Que eu não seja apenas um receptor, mas um multiplicador, alguém que contribui e espalha bênçãos por onde passa. Eu declaro que as portas do favor se abrem diante de mim, portas de negócios prósperos, ideias criativas e alianças poderosas. Nada do que é meu me será negado, pois sei que o teu anjo já foi enviado adiante, preparando cada cenário. Proclamo com convicção que a partir de hoje, o dinheiro encontrará caminhos sobrenaturais para me alcançar. Nas ruas cheias de gente, em lojas esquecidas, em conversas inesperadas, em sonhos que revelam direções. E sempre que eu me abaixar para recolher uma moeda do chão, lembrarei que a terra está repleta de sinais para quem tem olhos de fé.
A abundância é atraída por mim e eu sou atraído por ela. Caminhamos juntos em harmonia. Obrigado, Pai, porque sei que esta oração já foi atendida. Minha confiança não está baseada na sorte, mas na tua fidelidade eterna. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire mais uma vez com profundidade e permita que a energia dessas palavras penetre suavemente em cada parte do seu ser. O que você acabou de vivenciar não é apenas uma oração. É um decreto de poder que ativa forças invisíveis, alinhadas com leis eternas de abundância e princípios espirituais de prosperidade. É fundamental lembrar, o dinheiro não é o destino final, e sim uma ponte. Quando seus desejos se harmonizam com o plano divino, os recursos fluem como águas que seguem seu curso natural rumo ao oceano. Mas como transformar essa fé em atitudes concretas no dia a dia? Tudo começa com a prática da atenção plena. Quem alcança a riqueza verdadeira aprendeu a notar o extraordinário no ordinário. Enquanto muitos caminham distraídos, os que estão despertos percebem oportunidades disfarçadas de rotina. Um simples passeio pode revelar um anúncio colado em um poste. Um bate-papo com um desconhecido pode conter uma ideia brilhante. Eduque seu olhar para captar o que foge do padrão. Uma cor diferente no chão, um objeto inusitado no caminho. A abundância costuma-se esconder à vista de todos, e só enxerga quem treinou a mente para reconhecê-la. Outro princípio essencial é a gratidão instantânea. Agradecer por cada valor que chega até você, mesmo que seja uma simples moeda de 50 centavos, envia um sinal poderoso ao universo. Você está apto para receber mais. A gratidão funciona como o motor que movimenta o ciclo da abundância. Experimente criar um caderno ou bloco de anotações, onde registre todos os sinais de provisão inesperada. Desde aquele troco extra que apareceu, até um gesto de ajuda que você não esperava. Esses registros fortalecem sua confiança e provam repetidamente que você está sendo guiado por uma fonte que nunca se esgota. A verdadeira riqueza é composta por diversas peças interligadas, espirituais, emocionais e práticas. A oração abre caminhos invisíveis, mas é sua ação consciente que permite atravessá-los. Reflita, o que faria se encontrasse hoje R$100 no seu caminho? Ter essa resposta clara mostra sua prontidão. Talvez você use para comprar um curso que desenvolva suas habilidades, adquirir algo para revender e gerar mais renda, ou até ofertar a alguém que precisa, ativando a poderosa lei do retorno. O dinheiro está mais próximo do que imagina. Pode estar esquecido sob o banco do carro, no bolso de uma roupa guardada há tempos, ou em um trajeto que você costuma ignorar. A partir deste momento, visualize a abundância como um jardim. Não basta plantar e ir embora. É preciso regar, cuidar, adubar e vigiar. Assim como uma planta floresce com atenção constante, a prosperidade se mantém viva com prática diária e presença consciente. Quem sustenta a fartura ao longo dos anos não é necessariamente quem ganha mais, mas sim quem desenvolve uma relação íntima e atenta com cada recurso que recebe. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, revela uma verdade que atravessa gerações. O verdadeiro tesouro não está apenas no acúmulo de riquezas físicas, mas na sabedoria que permite transformar pouco em muito, vez após vez. Enquanto alguns tratam o dinheiro como algo que precisa ser gasto de imediato para obter prazeres passageiros, os que realmente prosperam veem cada escolha financeira como um bloco essencial na edificação de um futuro sólido. A diferença entre esses grupos não está na quantia que recebem, mas no destino que dão a cada centavo. Gerenciar suas finanças com excelência vai além de controlar planilhas ou estabelecer limites.
Trata-se de cultivar uma postura de mordomia consciente, o entendimento profundo de que você não é o dono definitivo de nada, mas um guardião temporário dos recursos que transitam pela vida. Quando essa visão se estabelece no coração, cada gasto passa a ter significado. Suas decisões deixam de ser baseadas em preços e passam a ser guiadas pelo propósito. Você não pergunta mais quanto custa, mas sim para que isso serve. E essa mudança de mentalidade redefine sua realidade financeira, espiritual e emocional. Uma pequena mudança de perspectiva pode gerar uma transformação profunda na forma como você se relaciona com o dinheiro. Acompanhar entradas e saídas financeiras não precisa ser um martírio repetido todos os meses. Ao contrário, esse hábito pode se tornar um ritual sagrado de autoconhecimento financeiro. Quando você anota para onde seus recursos estão sendo direcionados, está, na prática, construindo um mapa real do que realmente importa para você. Não baseado em discursos, mas nas escolhas concretas que você faz todos os dias. Esse exercício de clareza pessoal revela comportamentos ocultos que muitas vezes passam despercebidos. Talvez você esteja investindo demais na aparência e deixando de lado sua educação, ou economizando em aspectos fundamentais para seu crescimento verdadeiro. O dinheiro não mascara intenções. Ele revela, com total transparência, quais são suas verdadeiras prioridades. Ter sabedoria ao investir não exige que você se torne um especialista em finanças, mercado de ações ou ativos digitais. Tudo começa com uma compreensão essencial. Parte de tudo que chega às suas mãos deve ser aplicada para gerar mais, não apenas para manter o presente funcionando. Quantias modestas, quando aplicadas de maneira consistente ao longo dos anos, se tornam forças silenciosas de grande impacto. Porém, o investimento mais poderoso que alguém pode fazer é sempre em si mesmo, em novas habilidades que aumentam seu valor pessoal e profissional, em saúde que garante longevidade produtiva, em conexões que abrem portas e expandem horizontes. Esses são os verdadeiros ativos, aqueles que não sofrem com a instabilidade dos mercados ou com crises inesperadas. A sabedoria financeira, mencionada em tantos textos sagrados, não é um dom inalcançável, reservado a poucos eleitos. É uma habilidade acessível, que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a investir tempo, estudo e intenção. E tudo começa com um questionamento simples. Esse gasto está em sintonia com os meus maiores objetivos? Estou pagando o valor justo ou estou sendo penalizado pela falta de conhecimento? Como posso usar esse recurso limitado de forma a multiplicá-lo? Com o tempo, essas perguntas se tornam parte natural da sua mente. Elas criam um filtro automático para todas as decisões financeiras que surgem no seu caminho. Um dos hábitos mais eficazes e pouco divulgados entre aqueles que mantêm o fluxo da prosperidade vivo é algo que poderíamos chamar de orçamento com propósito invertido. Trata-se de separar, logo no início, partes específicas da renda para doação, investimento e prazer, antes mesmo de pensar nas obrigações. Essa prática não reduz seus recursos. Pelo contrário, ela reconfigura sua forma de enxergar o dinheiro. Quando você separa 10% para doar, está declarando que vive em fartura. Ao reservar 20% para aplicar, você demonstra que acredita em um futuro próspero. E ao permitir-se destinar parte da renda para o prazer, reconhece que a alegria é aliada da abundância, não inimiga dela. A verdadeira disciplina com o dinheiro não nasce do medo da miséria, mas do amor pela liberdade que uma boa gestão proporciona. Cada real poupado é como um tijolo a menos no muro da escassez. E cada investimento bem feito é como uma janela a mais, aberta para que novas oportunidades entrem. Com o tempo,
Essa forma de agir deixa de parecer um esforço consciente e passa a ser algo natural, automático. Você não deixa de aproveitar a vida, mas se desinteressa espontaneamente por tudo o que não contribui para a sua evolução. Prosperidade que permanece vem da soma de incontáveis pequenas decisões alinhadas com uma visão clara e bem definida do que realmente importa. Manter o fluxo da abundância é semelhante ao domínio de uma arte refinada. Requer prática diária. Caminhe pela vida com os olhos atentos e o coração aberto, como um caçador de tesouros moderno. Porque o grande segredo não está em achar dinheiro, mas em reconhecer que ele sempre esteve ao seu redor, esperando que você estivesse preparado para vê-lo. A estrada rumo à prosperidade não é uma linha contínua e previsível. É uma trilha cheia de descobertas, repleta de testes, desafios e momentos que exigem firmeza de propósito. Mas para quem persiste, essa jornada se transforma na maior das conquistas, a liberdade de criar, expandir e viver com propósito. Cada passo que você dá, por menor que pareça, representa um movimento real em direção a uma realidade onde o sucesso não apenas é possível, ele se torna inevitável. O segredo está em manter-se constante, mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis. É exatamente nesse ponto que muitos desistem, e é também onde você se destaca. A prosperidade não escolhe os mais talentosos ou os que têm mais sorte. Ela se manifesta para aqueles que persistem, que estão dispostos a aprender, se adaptar e seguir em frente, mesmo quando a motivação parece ter desaparecido. Já reparou que pessoas bem-sucedidas parecem vibrar em uma frequência diferente? Não é acaso, nem privilégio de nascimento. É consciência. Elas descobriram que a base de tudo está na mentalidade. Enquanto muitos se prendem a dúvidas, distrações e adiamentos, aqueles que realmente acessam a abundância decidem viver como se o sucesso já fosse parte de quem são. Eles não esperam o momento ideal porque compreendem que esperar perfeição é se aprisionar na inércia. Ao contrário disso, essas pessoas transformam dificuldades em oportunidades e aprendem com cada experiência, seja ela positiva ou desafiadora. Existe um princípio que poucos divulgam. A riqueza verdadeira vai muito além do acúmulo de valores em contas bancárias. Trata-se de liberdade. Liberdade para acordar todos os dias e fazer escolhas baseadas em seus próprios desejos e não em imposições externas. É construir uma realidade que vale a pena ser vivida, onde o dinheiro atua como ferramenta e não como objetivo final. Quando você transforma sua relação com o dinheiro, o cenário à sua volta muda radicalmente. As pessoas percebem sua nova postura, portas se abrem e, de repente, aquilo que parecia impossível se torna completamente acessível. Mas como sair do ponto em que está para o lugar onde deseja chegar? A resposta está na prática constante. Sonhar, estudar e planejar são essenciais, mas nada acontece sem ação. É necessário agir todos os dias, mesmo que em pequenos passos. Cada mensagem enviada, cada hora dedicada ao aprendizado, cada risco assumido com consciência, tudo isso são blocos na construção do seu legado. E não se iluda. Haverá dias difíceis, momentos em que você se perguntará se vale a pena, em que o cansaço e a dúvida tentarão te paralisar. Nessas horas, volte ao seu porquê. Traga à mente a visão do futuro que está moldando, porque é esse propósito que vai manter seus pés em movimento quando tudo mais parecer incerto. Falando nisso, já refletiu sobre o fato de que os maiores tesouros da vida, muitas vezes, estão escondidos atrás dos nossos maiores medos? Aquilo que hoje te paralisa pode ser exatamente o portal que te levará à sua maior conquista. Pessoas ricas também sentem medo, mas em vez de paralisá-las, o medo se transforma em um guia. Elas aprenderam a agir apesar dele, a usá-lo como bússola e não como parede.
Quando você decide encarar o desconhecido de frente, algo poderoso acontece. O universo começa a alinhar as circunstâncias a seu favor. Pode até parecer uma frase comum, mas é uma verdade experiencial. As portas certas se abrem para quem tem a ousadia de bater nelas com confiança. Pense por um momento. O que você está disposto a renunciar hoje para alcançar o amanhã que tanto deseja? A riqueza exige escolhas conscientes e nem sempre fáceis. Talvez isso signifique acordar mais cedo, abrir mão de distrações, investir tempo em projetos que ainda não trazem retorno. Mas pode acreditar, todo esforço valerá a pena quando os resultados começarem a florescer. E esses frutos não são apenas financeiros. Eles aparecem na forma de realização, tranquilidade, autoestima elevada e, principalmente, na convicção de que você está no controle da sua própria história. E se eu te disser que a distância entre você e a vida dos seus sonhos é menor do que imagina? Que tudo o que precisa já existe dentro de você, apenas esperando para ser liberado? O único divisor entre onde está e onde quer chegar é sua decisão de não desistir. Porque no fim das contas, não é sobre ter dom ou sorte, é sobre insistir. O mundo recompensa aqueles que persistem, que se recusam a viver no piloto automático. Você já deu um passo fundamental. Buscou conhecimento. Agora, o desafio é transformar esse saber em prática, com coragem e constância. Aqui vai o convite final. Feche os olhos por alguns segundos e sinta a emoção de já ter conquistado tudo o que deseja. Essa emoção não é fantasia. Ela é real e está acessível. Tudo o que você precisa fazer é continuar. Aproveite cada chance que surgir. Aprenda com os tropeços. Celebre cada progresso. Porque prosperar não é um destino fixo. É uma forma de viver, construída dia após dia, escolha após escolha. Você está aqui agora porque carrega dentro de si algo especial. Então comente, eu fui até o fim. E mostre ao mundo que você não é como a maioria, que está pronto para reescrever sua história e conquistar tudo aquilo que merece. E para provar que acredito na sua jornada, deixarei um coração no seu comentário. Agora é o momento de agir. Escolha um dos vídeos aqui embaixo e dê o próximo passo rumo à abundância que é sua por direito.